Graça e paz, queridos. A palavra de Deus que tem para nossas vidas está em Mateus capítulo 13, do 24 ao 30, que fala sobre a parábola do joio, que fala o seguinte, a partir do 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? 29. Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, queridos, essa palavra é interessante porque fala sobre o joio. O joio, ela é uma semente que ela é muito parecida com o trigo. Porém, só é perceptível distinguir o joio do trigo quando ambos estão maduros, certo? Por quê? Porque a semente do joio, quando ela está madura e você coloca na mão e você espreme ela, é como se ela se esfarelasse, mais ou menos isso. E o trigo não. Então, mas só é possível distinguir os dois quando eles estão grandes. E nessa parábola fala que quem semeou o joio no meio do trigo foi o inimigo. Então, queridos, que a gente venha se atentar para as coisas do Senhor, porque o inimigo, ele está também no meio da igreja, semeando o joio no meio do trigo, semeando o joio no meio do trigo para confundir, para nos confundir. Então, que a gente venha ter essa sensibilidade em Deus, de sermos maduros para reconhecermos o joio do trigo. Através do Espírito Santo que existe dentro de nós vamos poder ter a percepção pelo Espírito para saber separar um do outro. Então que venhamos nos ater a isso, ao joio e o trigo, porque tanto o joio quanto o trigo, os dois, ambos são iguais e crescem iguais, mas apenas na maturidade, quando eles já estão próximos de ser colhidos, é que é possível distinguir um do outro. Então que venhamos ter cuidado com pessoas que se aproximam de nós e muitas vezes possuem a aparência de cristãos verdadeiros e genuínos, dominam a palavra, têm vestes e comportamentos de pessoas cristãs, mas que no fundo não são cristãos de verdade, são pessoas que apenas estão aparentando ser, mas a essência do evangelho não existe dentro do coração delas. Então que essa é a palavra de Deus para nossas vidas, que assim como a parábola do joio, que está em Mateus capítulo 13, versículo do 24 ao 30, que venhamos atentar e trazer para nossas vidas esse ensinamento de separação de pessoas que estão próximas a nós, que aparentam ser crentes, mas que na verdade não são. Amém?